Fala, meus amigos, minhas amigas ligados aqui no Dois Toques, a casa do futebol, para a gente falar aí de tudo que tá rolando nos bastidores do mundo da bola. Ontem a gente anunciou o novo treinador do Flamengo, tudo que tá rolando lá na Gávea, né? Ontem teve jogo do Botafogo, a gente vai falar aqui do drama no gol. O Botafogo vive um drama. Neto afastado e agora está sendo negociado com o Corinthians. O Léo Link assumiu a posição do Neto. Já não era um goleiro que gozava da confiança do torcedor. Depois de ontem, muito menos. Daqui a pouco só vai sobrar o Raul. Só vai sobrar o Raul até a próxima bola fora do goleiro. E aí vai voltando. É um círculo, né? Infelizmente o Botafogo está aí bem pegado com essa questão de goleiro, né? Que situação. Mas a gente vai falar também do Vasco da Gama. É o Vasco da Gama que viu o sonho por Arthur Jorge nem chegar a ser algo concreto, né? Tentou sondar outras situações, mas o nome do Renato Gaúcho foi aquele que apareceu, está desempregado, já trabalhou no clube, né? Estava trabalhando no Fluminense até a temporada passada, até o Mundial de Clubes, fazendo uma boa campanha, né? E o boleiro, ou ex-boleiro, né? Porque o Renato Gaúcho ele não gosta desse rótulo. E ele usa o Mundial de Clubes para combater essa fama de boleiro que ele tem. Sou boleiro nada, sou estrategista, olha o que eu fiz com o time do Fluminense, que era o fiel da balança ali, era a zebra, vamos falar a verdade, entre os brasileiros, entre os clubes brasileiros, né? Palmeiras, Botafogo e Flamengo tinham muito mais condições, elenco, para fazer campanhas melhores, e o Fluminense foi lá e fez, né? Então o Renato Gaúcho contesta essa onda de boleiro, né? Não é só porque eu tenho o botão aqui desabotoado que eu sou boleiro, né? E aí, que Renato Gaúcho que chega no Vasco? O Renato Gaúcho, por muitos, ultrapassado, o boleirão, ou o Renato Gaúcho estrategista, que nos últimos campeonatos brasileiros teve até posições honrosas com o Grêmio, com o Flamengo, com o próprio Fluminense, né? Quem é o Renato Gaúcho que chega no Vasco? A gente vai falar sobre isso. Tem Palmeiras e Novo Horizontino hoje, abrindo a série da final, hoje, fim de semana. Mas para aqueles que estão torcendo pelo time de Novo Horizonte, está mais difícil um pouquinho, né? Porque o Novo Horizontino não pagou a multa. Então o Rômulo, principal jogador da equipe de Novo Horizonte, não vai atuar. Grande desfalque, né? Então o Novo Horizontino vai atuar sem ser o principal jogador nesses dois jogos. Se o Palmeiras já era favorito, ele fica muito mais favorito, né? Faz parte, né? Contrato. Não pagou, não joga. A gente vai falar daqui a pouco sobre isso, mas destacar aqui o empate do Botafogo ontem com o Barcelona em Guayaquil. Bom resultado para o Botafogo? Não é resultado ruim. Não dá para dizer que é um resultado ruim, né? Você, numa série de 2 jogos, vai decidir em casa, você joga pela vitória, né? E pelo que vimos ontem, o Botafogo é mais time que o Barcelona, mas de muito, de muito. O Botafogo jogou mais do que o Barcelona. O Botafogo teve 60% de posse de bola no primeiro tempo, em que não foi tão bem. E no segundo tempo, que foi bem, o Botafogo teve quase 70%, 67, alguma coisa por cento. Então imagine um time jogando fora de casa, fora dos seus domínios, cheio de desfalque. O Botafogo tem desfalque. O Botafogo está sem centroavante. O Matheus Martins está fazendo a função de centroavante. O Botafogo está jogando desfalcado do Santiago Rodrigues. O Botafogo, de certa forma, tem problemas para jogar no sistema do Martin Anselmi. Não tem zagueiro suficiente para jogar no sistema do Martin Anselmi. Então o Botafogo enfrenta problemas e mesmo assim dominou o Barcelona no primeiro e no segundo tempo. Seja na posse de bola, seja nas chances claras que foram criadas. E por que o Botafogo não venceu então? Porque tem um goleiro que entregou. O Botafogo já passou por esse drama com o Neto na temporada, 2 derrotas na conta do goleiro, e agora esse empate está na conta do Léo Link. Então, assim, os jogadores precisam entender, o Martin Anselmi precisa entender que para adotar esse estilo de jogo, você tem que ter um goleiro que saiba jogar.
para a temporada isso pode ser desenvolvido, porque a temporada é longa. Mas agora, o jogo decisivo da Libertadores, só dar a bola no Léo Link quando não tiver o que fazer. Porque se for entre fazer o Bumba Meu Boi e dar a bola no Léo Link, é Bumba Meu Boi. Porque o Léo Link simplesmente entregou 3 oportunidades de gol para o Barcelona. E uma delas saiu o gol. Uma delas, a defesa foi pega de calça riada, saiu o gol por culpa do Léo Link. E é claro, de quem diz que o Léo Link pode fazer isso. Então os jogadores têm que ter um bom senso, um simancol. O cara tá mal, o cara não sabe, o cara tá pressionado. Então vamos não tocar para ele. A não ser que seja uma situação tranquila, né? Que não seja uma situação de pressão. Enfim, o Botafogo jogou bem, acho que o Botafogo vai... Achei que o Botafogo fosse sofrer mais. O jogo aqui vai ser difícil. O Barcelona é um time que sabe jogar fora de casa. Mas o Barcelona tá sem ritmo de jogo. Foi só o quarto jogo, na verdade, né, do Barcelona. Eu acho que o Botafogo tem aí o caminho aberto para essa classificação, para a fase de grupos, mesmo sem Santi Rodrigues, mesmo sem Medina, mesmo sem centroavante de qualidade, mesmo sem um goleiro de qualidade, mesmo sem laterais reservas para o Alex Telles, né, que o Marçal está machucado, enfim, mesmo com uma série de problemas. Eu acho que vai dar Botafogo aí. Renato Gaúcho, 63 anos, assume o Vasco, contrato só até final do ano. O Vasco está cansado de pagar a multa rescisória, faz o contrato curto até final do ano, com a possibilidade de renovação, dependendo do rendimento. E olha, o Vasco deu azar, porque o Arthur Jorge tinha descartado o Vasco da Gama, ele nunca considerou, né? Mas aconteceram algumas coisas, e aí questões realmente políticas, né? Que envolvem o Catar, onde o Arthur Jorge está. Então eu pude falar com uma pessoa da família do Arthur Jorge ontem, né, que a situação é calamitosa. Espaço aéreo fechado. Até o Arthur Jorge falou à imprensa, que foi com o lance, né? Jogos interrompidos, jogos suspensos. E eu conversei com uma pessoa da família do Arthur Jorge ontem, que estava até me perguntando se haveria possibilidade de... Porque o que está acontecendo lá? Eles estão expatriando algumas pessoas. Nessa situação, você quer voltar para o seu país? Você pode voltar para o seu país, o contrato vai ser suspenso. Então o Catar está fazendo isso, Emirados Árabes. Então o Arthur Jorge, em tese, poderia voltar para Portugal. Só que ele quer voltar para o Brasil. Ele quer voltar para o Brasil para, como fosse uma expatriação, ele como brasileiro voltando para o Brasil. A pessoa com quem ele está dividindo a vida é brasileira, né? A companheira dele é brasileira. E tá essa situação complicada. Ou seja, se o Vasco não tivesse fechado com o Renato Gaúcho, ficasse sem treinador talvez uma semana, haveria a possibilidade de o Arthur Jorge, estando com o contrato suspenso, poder conversar e, devido a uma situação de altíssima exceção, é uma situação de exceção, romper o contrato. Então, isso tem nos contratos, né? O contrato pode ser rompido unilateralmente só em situações de guerra. Hoje, o Oriente Médio está vivendo uma situação de guerra. Tá? Então, seria uma possibilidade. Então, se o Flamengo não tivesse fechado com o Leonardo Jardim, imagine. Então, o Arthur Jorge está ainda no Catar, claro, mas é possível que saia com o contrato suspenso. Tá? Tendo em vista o que está acontecendo envolvendo aí Israel, Irã, Estados Unidos. Mas o Vasco não vai pensar nisso, que ele já fechou com o Renato Gaúcho. Tá? Ele já fechou com o Renato Gaúcho. Outra situação aqui é o Fluminense, que já recebeu o Milan, zagueiro. O Fluminense desistiu do Dantas, já trouxe o Castillo, fechou com o Milan. O Fluminense também com a sua legião de estrangeiros, montando um bom time, hein? Montando um bom time. A gente volta mais tarde para falar dos jogos de hoje, né? Nos nossos shorts, naqueles vídeos curtos com os quais você já está acostumado. Beijo grande, até a próxima aqui no Dois Toques, a Casa do Futebol.